Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos nesse canal. Aqui professor Odoni, aqui Matemática Básica, aula número 19, dízima periódica e fração geratriz. Assunto importante para o Enem, para os vestibulares, para a faculdade, para o colégio, para os concursos, para a matemática. É ou não é verdade? Não está inscrito no canal ainda? Mas como? Se inscreva agora, ative o sininho, dá um like, faça um comentário que é muito bem-vindo nesse canal. Vamos lá ver o que é essa tal de dízima periódica e como a gente obtém a tal de fração geratriz. E o que significa isso? Vamos lá? Olha só, pessoal, vamos começar nossa aula de hoje falando de fração. A fração tem um numerador em cima, um denominador embaixo e tem uma barrinha que separa os dois. Essa barrinha significa que nós temos uma divisão. Portanto, uma fração é uma divisão do numerador pelo denominador. E isso vai dar um resultado numérico. Essa divisão dá um resultado, a gente chama de quociente, né? Dá um resultado numérico. E esse resultado numérico ele pode ser um número inteiro ou um número decimal. Um número inteiro é aquele que depois da vírgula só tem zeros. Um número decimal é aquele que depois da vírgula tem algum algarismo significativo, ou seja, diferente de zero. Então, dois resultados possíveis, né? Agora, tem uma outra avaliação que a gente pode fazer também. Quando nós temos uma fração, que é uma divisão, e o resultado dessa fração ele é decimal, este decimal ele pode ser um número finito, com 2, 3, 4, 5 casas depois da vírgula, tá? Ou um número infinito, ou seja, com infinitos números depois da vírgula. E é justamente isso que a gente vai dar uma olhada agora, tá certo? Olha só, já sabemos que a fração ela gera um número inteiro ou um número decimal. Por exemplo, 9 terços. Vocês vão dizer, isso é 9 dividido por 3, professor. Tá? Perfeito. Então, tabuadinha do 3, né? Tabuadinha do 3. Qual é o número que multiplicado por 3 dá 9? Está aparecendo o cálculo aqui do ladinho, né? Aqui do ladinho, aqui do ladinho. Tá? Perfeito. Tá? Então, o que acontece? É o 3, né? Porque 3 vezes 3 dá quanto? Dá 9. Né? Perfeito. Aí, só para a gente relembrar a divisão, que a gente vai ter que fazer, né? A divisão tem um divisor, e o divisor sempre é o denominador. Tá? Tem um quociente, que é o resultado desta divisão, tem o dividendo, que é o numerador, e tem um resto. E lembra que quando o quociente é inteiro e o resto é zero, a divisão é exata. E no nosso caso aí, cujo resultado é 3, né? Porque 3 vezes 3 é 9, a divisão ela é uma divisão exata e o resultado é bem interessante. O resultado ele é finito, ou seja, é um número inteiro, tem fim, não é um número infinito. Perfeito? Então, aí nós temos uma situação em que se formou na fração um número inteiro. Agora, olha só essa situação, 5 meios. 5 meios. Vamos lá, vamos fazer divisão? 5 meios? Vamos lá. 5 dividido por 2. Pergunta, qual é o número inteiro que multiplicado por 2 dá 5? Não tem, professor. Mas tem um que dá menor que 5. O resultado é menor que 5 quando nós usamos o 2. Na verdade, 2 vezes 2 dá quanto? 4. E 5 menos 4 dá 1. Vocês vão dizer, pois é, professor, e agora? Bom, e agora vem aquele negocinho da vírgula, né? Como o número 5 é inteiro, ele tem depois da vírgula somente zeros, na verdade. Para eu usar esses zeros, eu vou ter que replicar a vírgula lá no quociente. E aí, a partir daí, então, eu posso usar os zeros. Estou fazendo lá, ó, certo? Então, vai ficar o quê? 10 dividido por 2. Então, dizer, esse é fácil, professor, dá 5. 5 vezes 2 dá 10, tá? E 10 menos 10 dá 0, acabou nossa divisão, tá? E o resultado, então, é 2,5. Um resultado decimal, concordam comigo? É um número decimal, e esse número decimal, ele é finito também. Ou seja, ele tem fim, ele tem só uma casinha depois da vírgula, certo? Beleza? Agora, olha só a situação que vai aparecer agora aí para vocês, ó. 4 nonos. Ih, professor. Agora sim, né? 4 nonos. Vamos dar uma divididinha no 4 nonos aí, no 4 dividido por 9, tá? Vamos lá. Agora eu vou fazer o seguinte, ó, gente. Já vou colocar uns 3 zerinhos aqui, ó, tá? No 4, depois da vírgula. Por quê? Porque eu sei que isso não vai dar um número inteiro, não é verdade? Então,
4 dividido por 9. A pergunta é, qual é o número que multiplicado por 9 dá 4? Vocês vão dizer, não tem. 0 vezes 9 dá 0 e 1 vezes 9 já dá 9, que é bem maior que 4. Não, então tem um número que é menor, que é o 0, né? Então, 0 vezes 9 dá quanto? 0. E 4 menos 0 dá 4. A partir daí, eu vou ter que usar todos os zeros que vêm depois da vírgula, não é verdade? Mas, para isso, eu tenho que colocar no quociente a vírgula, ou seja, eu replico a vírgula do número do dividendo lá no meu quociente, tá certo? E aí, eu liberto todos os zeros para usar. Então, 40 dividido por 9, aí eles vão dizer, essa é fácil, professor. Tá? Não tem um número inteiro, mas o mais próximo é 4. 4 vezes 9, 36. Eu digo, perfeito, olha aí, ó. 40 menos 36 vai dar quanto? 4, né? 40 menos 36 dá 4. E aí eu posso descer mais um zerinho lá, né? Então vai ficar 40 dividido por 9. Vamos dizer, parece que eu já fiz esse cálculo. E já fiz, agora há pouco, né? Então vai dar 4, né? 4 vezes 9 dá 36. E vocês devem estar desconfiados que está alguma coisa acontecendo aí de estranho, né? Que 40 menos 36 dá quanto? Dá 4 de novo. Se eu for descer mais um zero, eu posso descer infinitos zeros, né? Vai dar 4 de novo lá. E vocês vão dizer 4 vezes 9, 36. Tá? E vai dar 4 de novo. Eu posso descer mais um zero e vou ficar com isso aí infinitamente. Ou seja, o meu resultado aqui, ele é um resultado que é infinito. É 0,4444444 até o fim dos tempos. Ou seja, dê um número decimal e o número decimal é infinito. Esse nos interessa muito, tá? Eu posso, inclusive, escrever ele assim, ó, 0,44. Eu vou escrever só mais um 4, tá? Botar uma barrinha em cima para dizer que este número vai se repetir até o final dos tempos. Tá certo? Muito bem. Essas divisões são as divisões que nos interessam muito, porque é a partir delas que a gente vai conseguir estudar a famosa dízima periódica. Vamos dar uma olhadinha no que é a dízima periódica? Então tá, vamos lá. Olha só, a pergunta é, que é uma dízima periódica? A dízima periódica, ela só ocorre quando o resultado da fração dá um número infinito e que apresenta repetições de números. Tipo o resultado que a gente viu agora há pouco, 0,44444444, a gente vê que o número 4 ele se repete. Esse número 4 ele vai ser chamado de período. O que é o período? O período é o número que está se repetindo. No caso nosso aí é o 4. De tempo em tempo, o 4 aparece de novo. Que é a ideia do período, né? Período é isso, é como um período de aula. De tempo em tempo, uma aula termina e começa a outra, né? O período de um dia, passaram 24 horas, começa um novo dia. Isso é o período, muito usado na física, na química e também na matemática, tá certo? Então, no 0,444, o que é o nosso período? O nosso período é o 4, porque de tempo em tempo, o 4 reaparece. Então, o 4 é o período, certo? Agora, o período nem sempre é a repetição de um único número, tá? E é bem importante que a gente observe quantos números estão se repetindo. Olha só essa situação, 0,12, 12, 12, 12, 12, 12. No nosso caso aí, o período, ele é 12. Período é 12, tá? Então, são dois números no período. O professor, pode ter 3 números no período? Pode ter vários números nesse período, tá? Poderia ser, por exemplo, 0,405, 405, 405, 405, 405 e assim vai, né? 0,1004, 1004, 1004, 1004, 1004. Pode sim. Agora, presta bem atenção, porque uma maneira de escrever, tá? Para a gente não ficar escrevendo para o infinito e além, né? É escrever assim, ó, 0,4, coloca uma barrinha em cima. Tá? Ou, por exemplo, 0,12 aí, né, e coloca uma barrinha em cima do 1 e do 2, ou seja, os números que estão se repetindo, certo? Então, o período são esses números que se repetem. Professor, mas não pode num resultado, por exemplo, ter alguns números que não se repetem e depois vir os números que se repetem? Pode, como é esse caso aqui, 0,5, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Vocês observem que o período é o 4, né? O 4 é o período, mas existe um número que está antes do 4, aí, que é o 5, e esse número não está se repetindo mais. Ele é chamado de antiperíodo.
antiperíodo. Então tem o período e o antiperíodo. Exatamente. Tá? Neste caso aí, ó, muito cuidado, né? Quando eu for escrever o número, eu vou escrever 0, escrevo o antiperíodo, depois escrevo o período e aí sim coloco a barrinha em cima do período. 0,54 barrinha em cima, para dizer que esse 4 se repete para o infinito e além. Agora, imaginem só uma situação em que vocês têm uma dízima periódica, eles te dão uma dízima periódica e pedem qual fração originou a dízima periódica. Tá? Ou seja, é uma transformação de números. Tá? Tu transforma no número decimal e do número decimal e tu vais obter uma fração. Tá? Quando é fração e eu tenho número decimal, a gente já sabe, né? Ele dá a fração, a gente vai dividir um pelo outro e obtém o resultado. E se for o contrário, ele te dá o decimal, tem que obter a fração. Então vamos dar uma olhadinha nisso a partir de agora? Então vamos lá. Olha só, pessoal, a fração geratriz, ela é a fração que gera um certo número. Por exemplo, qual é a fração geratriz do número 5? Bom, se eu pegar 10 meios, isso vai dar 5. Então, 10 meios é uma fração geratriz do 5. Ah, tá. É um número escrito na forma de fração, professor. Isso é fração geratriz. Exato. Só o grande problema é o seguinte. Quando ele me oferece uma dízima periódica e pede para mim qual fração gerou essa dízima periódica. Vocês vão dizer, ei, agora sim, né? Por exemplo, qual fração gerou 0,44444? Vocês vão dizer, essa eu sei, professor, 4 nonos. É porque a gente fez agora há pouco, na verdade. Tá? Mas se tu tem que descobrir numa prova, num teste, qual fração gerou, como você faz? Bom, vamos entender isso aí, que eu quero mostrar para vocês como obter a fração geratriz do 0,4444. Isso vai valer para qualquer número, tá? Eu vou primeiramente dizer que o 0,44444 ele é igual a uma fração A, tá? Isso é uma fração, tá, gente? Tem um numerador inteiro e um denominador também inteiro. Primeira coisa que eu olho é qual é o período da nossa dízima. Ah, professor, o período aí é 4, é uma casa decimal só. É verdade, o período é 4. Tá? Primeira parte desse processo significa o seguinte, eu tenho que fazer a colocação desse 4 dentro da parte inteira do meu número. Vocês vão dizer, a parte inteira do número é 0 aí, professor. Pois é, eu vou ter que colocar o período dentro da parte inteira. Como eu faço isso? Vocês vão dizer, bom, não sei. Eu vou dizer, se tu multiplicar por 10, ou não é verdade? O 0,44444 vai dar quanto? 4,444. Ou não é? Vocês vão dizer, é verdade, 444 vai até o infinito, tá, gente? É verdade, tu colocou o 4 dentro da parte inteira. Ou seja, colocou o período dentro da parte inteira. Agora, olha só. Se eu multiplico de um lado de uma equação, eu tenho que multiplicar do outro lado da equação. Se eu multiplico por 10 de um lado da equação, eu tenho que multiplicar por 10 do outro lado da equação. E se eu fizer o procedimento dos dois lados da equação, o resultado é exatamente o mesmo. Então, se um lado é 0,44 ou 0,4444 até o fim dos tempos, tá? Então, e do outro lado é A, então a parte do A também vou multiplicar por 10. Concordam comigo? Tá? Multipliquei dos dois lados por 10. Então, vai ficar o quê? 10A. Ah, professor, tu vai ter uma nova equação. 10A é igual a 4,444 até o fim dos tempos. Tá? Só vocês vão dizer para mim assim, professor, mas tu não quer obter o A? Professor, o A não é uma fração? Eu digo sim, o A é uma fração. Professor, uma fração, o numerador não é um número inteiro e o denominador também não é um número inteiro? Eu digo sim. Professor, só tem um detalhezinho aí, ó, que eu não quero te dizer nada. Mas esse 4,4444 tem uma parte decimal infinita. É verdade. Tá? Então, eu vou ter que usar um procedimento para eliminar essa parte decimal. E qual seria o procedimento, professor? Bom, vamos lá, então. Tá? Eu vou fazer o seguinte. Se eu descontar um número de um lado da equação, mas descontar o mesmo número do outro lado da equação, o resultado é o mesmo, não é? Não é assim que a gente aprendeu? Se aplicar de um lado da equação uma das operações, tá? E aplicar do outro lado da equação a mesma operação, com os mesmos valores, o resultado final ele é o mesmo. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu sei aqui, ó, que o A
é a mesma coisa que 0,44444 até o fim dos tempos, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou descontar o mesmo número dos dois lados da equação. Eu vou descontar o A da parte do 10A e vou descontar o 0,4444 até o fim dos tempos da parte do número. Vocês vão dizer, está descontando a mesma coisa dos dois lados, porque no fim o A é a mesma coisa que 0,4444. Perfeito. Então, olha só, 10 menos A dá quanto? 9A. E 4,44444 menos 0,44444 vai dar quanto? 4. Olha só, vai daí que eu tiro que o A, então, é 4 dividido por 9, ou seja, 4 nonos. Vocês vão dizer, poxa vida, professor, enfim, tu chegou, mas olha o procedimento aí. Pois é, depois eu vou ensinar vocês a fazerem isso de uma forma mais esquemática, mais simples, tá? Mas a princípio é bom a gente saber como a gente chega num determinado resultado, tá certo? Você deve ficar pensando o seguinte, professor, e se o período tiver mais de um número repetitivo? Né? Mais um número que se repete. Por exemplo, 0, 12, 12, 12, 12, 12, 12. Olha só, pessoal, olha só. No caso aqui nós temos um período que é o 12. Você vai ter que fazer o mesmo procedimento. Vocês vão dizer, como assim? Eu vou ter que passar o 12 para os números inteiros? É isso? Exatamente. Tá? E para fazer isso, vocês concordam comigo que eu tenho que multiplicar por 100? Sim. Tá? Se multiplicar por 100, eu vou ficar com quanto? 12,12 até o fim dos tempos. Tá? Só que lembra que isso aqui é uma fração, que eu estou chamando de A aqui, tá? E se eu multipliquei por 100 de um lado da equação, eu tenho que multiplicar por 100 do outro lado da equação também, né? Então, quer dizer, 12,12 é igual a 100 vezes A, que é 100A. Lembra qual é o próximo passo? O próximo passo é se livrar da parte decimal, do número 12,12 até o fim dos tempos. É ou não é? É, né? Pois é. O que eu faço? Bom, aí eu observo o seguinte, eu sei que o A é o 0,12 até o fim dos tempos. Tá? Então, eu vou descontar o A de um lado, porque se eu desconto de um lado um número e do outro lado desconto o mesmo número, o resultado é exatamente o mesmo. Então, eu vou descontar aqui o quê? O A de um lado e o 0,12 do outro. Tá? Então, eu vou ficar com o quê? 100A menos A, 99A. E isso vai ser igual a 12,12 menos 0,12, ou seja, 12. E eu tiro daí que o meu A, que é a minha fração, vai ser 12 dividido por 99. Pega uma calculadora e faça essa divisão. Tá? 12 por 99. Vocês vão ver que vai dar 0,12. Claro, a calculadora não vai dar números até o fim dos tempos, mas vai dar esse valor aí. Então, entendeu a ideia? Primeiro passo é colocar o período dentro da parte dos números inteiros. Então, vou multiplicar por 10, por 100, por 1000. E assim vai. Tá? O segundo ponto é se livrar da parte decimal que fica no número. Tá? Aí tu faz, então, a subtração daquela parte inicial ali, que dá o próprio número, chamando ele de A. E aí, é só aplicar as regrinhas e a gente obtém aí. O professor tu falou que ia ensinar a gente a fazer de forma mais simples. Pois é. Vamos lá, então? Vamos ver como eu faria exatamente isso de forma mais simples. Muito bem, pessoal. Vamos ver um esquema prático e simples, sem aquela calculeira toda para descobrir a fração geratriz. Mas igual, é simples, mas tem que estudar, tá? Primeira coisa que a gente vai descobrir é o seguinte, qual é o denominador? O denominador é a partezinha que vai embaixo, tá? Então, vamos descobrir primeiramente o denominador. Tá? Eu vou fazer as três ao mesmo tempo para mostrar para vocês aí. Tá? Primeira coisa que a gente olha é quantos números se repetem. Bom, no 0,44, professor, é um número que se repete só. Se é um número que se repete só, então tu usa um número 9 só. Ah, professor, mas e se forem dois números que se repetem? Bom, então tu usa 99. Só um pouquinho, professor. Se fosse
0,123, 123, 3 números se repetindo. Eu usaria 999 como o denominador? Exatamente, tá? Professor, e se tiver um número inteiro, por exemplo, como no último exemplo, lá, ó, tiver um número inteiro que não for zero, tá? Continua valendo? Continua valendo, tá? Quantas vezes aí nós temos aí quantos números, melhor dizendo, se repetem? Um só, né? Um só. Então, eu vou continuar usando o 9 lá. Agora, presta atenção como a gente faz para achar o numerador, tá? No primeiro caso lá, ó, 4, tu só escreve o numerador, já obteve aí 4 nonos, tá? Ô, professor, então eu pego agora o número que está se repetindo. Exatamente, pega o número que está se repetindo. Então, a primeira coisa que tu olha é quantos números se repetem. A segunda coisa que tu olha é que número está se repetindo. Quando a gente olha para quantos números se repetem, a gente descobre o denominador. Para descobrir o numerador, a gente olha o número que está se repetindo. Ah, professor, no segundo é o 12 que está se repetindo. Perfeito, é o 12. Tá? Então, vai ser 12 por 99. A gente fez agora há pouco, né? Você sabe que esse é o resultado. Vamos dizer, pô, professor, ficou barbada. Então, quer dizer que a última ali também é 4 nonos, porque é o 4 que está se repetindo. Agora, presta atenção no que eu vou mostrar para vocês agora, porque agora muda um pouquinho de figura quando aparece um número inteiro lá, tá? Vocês estão dizendo, já botou a barra maior, senão vem cálculo. Vem mesmo, tá? Primeira coisa que vocês fazem, vocês pegam o número inteiro e o número que está se repetindo, tá? Que no nosso caso, tira a vírgula aí, 34. Tá? Concorda comigo? 34. Tá? Tu pega o número inteiro e o número que está se repetindo e escreve sem vírgula, 34. E desconta, adivinha quem? Desconta o valor do número inteiro. Desconta o valor do número inteiro. Vamos fazer uma flechinha que vai até lá, ó, em vermelhinho, ó. Tu vai descontar o valor do número inteiro, que é, no nosso caso aqui, 3. Então, vai ser 34 menos 3, 31. 31 nonos. Pode pegar uma calculadora. Pega 31 e divide por 9. Tu vai obter exatamente 3,44444 com a dízima periódica aí. Tá? Mas não esqueça, tá? Já é um sisteminha um pouquinho diferente. Tu vai pegar o número inteiro e o número está se repetindo. Professor, e se, por exemplo, na dízima ali, aparecer a dízima, tá? Tem um número que está se repetindo, então está tudo tranquilo, mas nós temos ainda um anteperíodo. Quando nós tivermos um anteperíodo, como é que eu faço a resolução? Assim, por esse método mais simples? Bom, é o que a gente vai ver agora. Vamos lá? Olha só, pessoal, o primeiro exemplo que a gente tem aí, olha só, é 0,84444. Vocês estão vendo que o período é 4, né? Então, nós temos um período, que é 4, que é o número que está se repetindo. Um número só está se repetindo, que é o 4, né? E nós temos aqui, ó, agora sim, ó, um número que é de anteperíodo. Professor, só um pouquinho. Vamos achar primeiro o denominador, tá bom? Vamos lá? Tem um número só que está se repetindo, professor. Então, eu continuo usando 9? Continua usando 9. Não te assusta, continua usando 9. Só o detalhe é o seguinte. Quantos números tem no anteperíodo? Ah, tem um número só. Então, para cada número do anteperíodo, tu coloca um 0 no denominador. Pá, professor, agora sim. Tá? Então, só um pouquinho, professor. Se fosse 0,81444, teria 81, teriam dois números no anteperíodo. Eu usaria, então, 900? Exatamente. Se tem dois números no anteperíodo, usa 2 zeros depois do 9. Se tem 3 números no anteperíodo, 3 números, então 3 zeros depois do 9. Beleza? Ok, então vamos lá. Olha só, agora como eu faço para achar o numerador? O denominador eu já achei. Você, professor, estou vendo que tem cálculo aí. Ó, faz assim, ó. Pega o número com o anteperíodo e o período, tá? Então, quanto é? 84, é na verdade, 84. Professor, e o que eu vou descontar aí? Desconta o número do anteperíodo. Qual é o número do anteperíodo aí? 8.
Então, tu vai descontar o 8 e vai obter o quê? 76,90. Faz a calculadora lá. Pega 76, divide por 90, vai obter 0,84444. A calculadora não vai ter o infinito e além, mas no caso seria aí. Tá? Vamos fazer mais um para a gente testar esse negócio? Vamos ver se a gente entendeu mesmo como faz isso aí. Ih, professor, olha ali, ó. Olha o que apareceu ali, professor. 0,25, 12, 12, 12, 12, 12, 12. Bom, a primeira coisa que eu faço é descobrir o denominador, o número que vai embaixo, é ou não é verdade? Tá? Quantos números se repetem? 2, então 99. Tá? Olha só, nós temos um antiperíodo que é o 25, não é? Quantos números tem no antiperíodo? Ah, 2 números, professor. Então, quantos zeros eu coloco? 2 zeros. Ih, professor, ficou 9.900. Perfeito, presta atenção. Tu pega o número com o antiperíodo. Ou melhor, o antiperíodo com o período, né? Vai ficar melhor de entender, né? O antiperíodo, que é o 25, com o período, que é o 12. Tá, ó, sem a vírgula, viu? Não vai botar vírgula aí. Tá, e desconta quem, professor? Desconta justamente o antiperíodo. Qual é o antiperíodo aí? 25. Tá? Legal, né? Pô, legal. E aí, o que a gente vai obter aí? Bom, tem uma fração muito louca, né? Que a gente pode até simplificar depois. Gente, não é o meu objetivo simplificar aqui, tá? É só mostrar realmente como funciona esse esquema aí, né? Então, vai dar o quê? 2.487 por 9.900. Meu Deus, pode pegar a calculadora lá e faz o cálculo. Tá? Tu vais obter o 0,25, 12, 12, 12, 12, 12, 12. Tá? Legal, né? E esse último aqui? Esse último, vamos fazer mais um aqui? Tá? Pô, professor, isso tem número inteiro aí. Tá? Não tem problema. Ele tem número inteiro e tem antiperíodo. Tá? Tem número inteiro e tem antiperíodo. Presta bem atenção em como a gente vai fazer. Quantos números estão se repetindo aí? O 5 só está se repetindo, professor. Ah, então eu vou usar um 9 só embaixo. Concorda comigo, professor? Sim, só um 9. Tem antiperíodo? Tem. Quantos antiperíodos tem? Quantos números tem? Um número de antiperíodo. Então, o que eu faço? Coloco um 0 lá, ó. Então, vai ficar 90 lá embaixo, né? Então, já descobrimos quem? Descobrimos o denominador. Tá, e o numerador, professor? Presta bem atenção. Tu pega o número inteiro, o antiperíodo e o período. Ó, vou trincar lá, ó, para vocês verem, ó. Viu que eu passei a retinha lá? Então, vai dar quanto? 535. O 5 é o inteiro, o 3 é o antiperíodo e o 5 é o período. Então, pego todos eles. Pega todos eles. E desconta quem? Desconta o número inteiro e o antiperíodo. Vamos dizer, tá? Então, vai ser 535 menos 53 por 90. Pô, legal, né? Ah, professor, esse 535 menos 53, como é que eu faço? Pode fazer lá na mão, lá, ó. 5 menos 3 dá 2, 13 menos 5 dá 8, e então 482. 482, 90 avos, pega a calculadora, faça o cálculo e pá, vai dar tudo certo. Muito bem, se veio até aqui, aproveitou a aula, tá? Já dá o likezinho, tá? Se não está inscrito no canal, se inscreva no canal agora, para e se inscreva no canal, tá? E, no mais, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Até lá!